Saudações pessoal, espero que estejam todos e todas muitíssimamente bem e muito mesmo, muitíssimamente, muito bem dispostos. Como tenho dito, é preciso disposição, vontade e muito amor. Nós também podemos nos divertir estudando. Estudar também é uma diversão. Então sorriam e desfrutem da vida, do prazer da vida. Desfrutem do estudo, do conhecimento. Prontos. Bem, meus senhores, com vocês, como sempre, Prof. Pinto. E hoje estaremos então cá juntos para vermos conceitos de roteamento. Ou seja, iremos introduzir o roteamento. O roteamento é um senhor que vocês verão muito nas vossas vidas. Vocês verão hoje ele aqui. Haverão mais vídeos que ainda iremos abordar roteamento. Vocês verão roteamento a nível do módulo 2. Verão roteamento a nível do módulo 3. No módulo 3 são 6 capítulos que são focados para o roteamento. No módulo 4 vocês verão aí também roteamento, mas será um cheirinho aí do BGP, simplesmente um cheirinhozinho do BGP. E depois a nível de CCNP, principalmente CCNP Route, não é hipótese, é uma formação focada para o roteamento. Depois vocês verão também isso a nível do CCIE, ou seja, é um tópico, é um senhor que vocês verão muito nas vossas vidas. Pronto, então, sem mais demoras, vamos então aqui colocar a mão na massa. Deixa eu pedir aqui do meu Paint. Okay. Imaginem vocês, por exemplo, que vocês têm aqui dois dispositivos e aqui outros dois dispositivos. Bom, aqui é uma rede A e aqui é uma rede B. Se vocês querem conectar dispositivos finais na rede, por exemplo, estes dois dispositivos, podem ser 2, 20, 30, 40, 50 dispositivos. Se vocês pretendem conectar todos estes dispositivos na rede, que vocês vão precisar, no caso aqui vai ser um switch, para poder conectá-los. Esse sim conecta aqui e esse conecta aqui. Poderíamos também utilizar um ponto de acesso. Também poderíamos utilizar aí um ponto de acesso para conectar esses senhores. A diferença entre um AP e um switch é que o switch conecta dispositivos finais via cabo, o AP, o ponto de acesso, access point, conecta dispositivos via sem fio, ou seja, através do wireless. Essa é a principal diferença entre os dois. Ambos conectam dispositivos finais na rede. Vocês também podem estar a se perguntar, e os roteadores sem fio? Os roteadores sem fio comumente têm múltiplas funções. Tem funções de ponto de acesso, porque os dispositivos finais se conectam à rede via sem fio. Tem a função de switch, porque vocês vão ver que a maioria dos roteadores sem fio, eles possuem 4 portas LANs e uma porta WAN. As portas LANs, elas são utilizadas para os dispositivos finais se conectarem ao roteador sem fio. Ou seja, ela está a funcionar como se fosse um switch. Aquelas portas, 4 portas LANs, é como se fosse um switch. Ele também funciona como um roteador, porque ele permite que a rede, no caso a rede sem fio, possa se comunicar com outras redes. Então ele aí tem tem 3 funções: roteador, switch e ponto de acesso. Pronto. Por cá no nosso cenário, vamos selecionar aqui um switch para conectar então os dispositivos finais. Esse é o principal motivo da utilização de um switch na rede, para poder conectar dispositivos finais na rede. Se vocês têm 10, 20, 50 computadores, como é que vocês vão conectar todos os computadores na rede? Vocês não vão começar a ligar um computador com o outro. Vocês vão ter um concentrador, né, no caso um switch, e todos estes dispositivos então vão ser conectados ao switch. Então essa é a principal função de um switch, conectar dispositivos finais na rede. Boa. Ok. Agora, vejamos então. Vocês aqui têm uma rede A e aqui têm uma rede B. E vocês pretendem com que a rede A possa então comunicar-se com a rede B.
Diz a teoria, meus senhores, que sempre que vocês pretendem com que duas ou mais redes diferentes possam se comunicar, ou quando vocês pretendem que uma determinada rede se comunique com outras redes, aí vocês irão precisar que haja roteamento. E os dispositivos que realizam roteamento são os dispositivos de camada 3. Opa. E dentre eles, então, aí é que surge os roteadores e os switches de camada 3. Existem dois tipos de switch, os switches de camada 2 e os switches de camada 3. Switches de camada 3 são switches com comportamento ou com algumas funções dos roteadores. São switches com algumas características dos roteadores. Vocês irão discutir switches de camada 3 a nível do módulo 3. Então, por cá, saibam simplesmente que existem dois tipos de switches. Switch de camada 2 e switch de camada 3. A nível de CCNA1 e CCNA2, trabalha-se unicamente e especificamente com switch de camada 2. Pronto, então dizia, sempre que vocês têm uma rede A e uma outra rede B, se vocês pretendem que essas duas redes se comuniquem, vocês irão necessitar de um dispositivo que realiza o roteamento. E os dispositivos que realizam o roteamento são os dispositivos da camada 3. Os dispositivos da camada 3 aqui temos dois, temos roteadores e os switches da camada 3. Estão lembrados das principais funções da camada de rede, ou seja, a camada 3. A camada de rede é a camada 3. Internet, se for TCP/IP, também é camada 3. No TCP/IP, seja OSI, seja TCP/IP, a camada é 3. No OSI chamamos de rede, no TCP/IP chamamos de internet. Uma das principais funções dessa camada é o roteamento. Vamos lá. Lembrar, endereçamento, certo? Roteamento, seleção do melhor caminho, endereçamento, aí no caso é endereçamento IP, roteamento, seleção do melhor caminho e também encapsulamento e desencapsulamento. Então, o roteamento ele acontece a nível da camada 3. Se o roteamento acontece a nível da camada 3, se eu preciso realizar roteamento, então quem que eu utilizo? Um dispositivo de camada 3, ou seja, um dispositivo que trabalha a nível da camada 3. Então, por esse motivo é que vocês estão a ver aqui camada 3, porque é na camada 3 que acontece o roteamento. Então, eu preciso de dispositivos que trabalham aqui na camada 3. E aqui tem dois senhores. Tem os roteadores e os switches da camada 3. Esses dois senhores, eles trabalham a nível da camada 3. Esses dois senhores, eles conseguem realizar o roteamento. Então, vamos utilizar aqui um dispositivo da camada 3, um desses dois. Como a nível do módulo 1 só trabalha-se com switch da camada 2, não com switch da camada 3, então o que nós vamos selecionar será o roteador. Então aqui posicionamos um roteador, que esse senhor aqui, conectamos aqui, e esse outro interface conectamos ao switch B. E já está. Esse senhor aqui, esse roteador, ele irá realizar o roteamento. O que é então o roteamento? Ainda não apresentamos o conceito que é o roteamento. O roteamento nada mais é do que o processo ou a capacidade que um dispositivo tem de receber um fluxo de rede por uma determinada interface e encaminhado por uma outra interface. A esse processo é que é conhecido como roteamento, ou seja, encaminhar mensagens de uma rede para uma outra rede. O processo de encaminhar tráfego ou mensagens de uma rede para uma outra rede, isso é realizado no roteamento. Então, quando estamos a falar de roteamento, estamos a falar de encaminhamento de tráfego de uma rede para uma outra rede. Isso é o que é roteamento. E os dispositivos que realizam então o roteamento são os roteadores e os switches de camada 3. Vocês poderiam pensar, por que não conectar assim esses dois switches? Ligados assim diretamente. Why not? O que é que acontece? Se vocês ligarem esse switch aqui, se desprezem o roteador, se ligarem esse switch com esse switch,
estas duas redes A e B não irão se comunicar. Não irão se comunicar. Por quê? Porque esses dois íons aqui, esse aqui e esse switch, eles dois são switches de camada 2. Ambos são switches de camada 2. E na camada 2 não acontece o roteamento. O que acontece na camada 2 é comutação. Comutação, vocês podem encontrar outros conceitos, mas cá, comutação entende-se como processo de encaminhamento de quadros. Ou seja, encaminhar quadros. Esse processo é que nós conhecemos como comutação. Estes dois senhores, o que eles fazem é encaminhamento de quadros. Já um dispositivo de camada 3, o que ele faz é encaminhamento de pacotes, ou seja, roteamento. Encaminhar um pacote proveniente de uma rede para uma outra rede. É isso então que nós conhecemos como roteamento. Isso é feito a nível da camada 3. Então, estes dois senhores aqui, eles são dispositivos da camada 2, então eles não fazem roteamento. Estes dois senhores não conseguem pegar no tráfego da rede A e encaminhar para a rede B. Esse senhor daqui não consegue pegar no tráfego da rede B e encaminhar para a rede A. Why? Porque eles não fazem roteamento. Eles são dispositivos da camada 2. Então, se vocês ligarem aqui os dois, a rede A e a rede B não irão se comunicar. Redes diferentes não irão se comunicar. Estamos juntos, meus senhores? Se vocês tiverem dispositivos em redes diferentes, não irão se comunicar. Agora, se porventura vocês aqui colocarem um PC, e esse PC, o seu endereço não fizer parte da rede B, mas sim de fazer parte da rede A, por exemplo, vamos supor que ele é um A.2. O seu endereço IP é A.3. Aqui é A.2, A.1, né? E aqui A.2. Esse PC B.1 e esse outro B.2. Prontos. Se nesse sítio vocês colocarem esse PC, que o seu endereço não faz parte aqui da rede B, mas faz parte da rede A, como tem esse link, quando esse senhor quer mandar uma mensagem para aqui, a mensagem vai passar por esse link, e esse link depois, por essa interface aqui, ou o tráfego quando entra, depois é encaminhado para esse dispositivo. Por que é que vai funcionar? Porque os três estão na mesma rede, os três são da rede A. Então, por mais que se eu colocar aqui um dispositivo, e esse dispositivo pertencer à rede A, irá comunicar-se aqui com os dispositivos da rede A. Mas dispositivos da rede A não irão conseguir comunicar-se com os dispositivos da rede B. Por quê? Porque esses dois senhores não fazem roteamento. Eles não têm a capacidade de pegar no tráfego de uma rede e encaminhar para uma outra rede. Então, quem faz isso, meus senhores, são os dispositivos de camada 3. Porque é na camada 3 que acontece o roteamento. Pegaram, meus senhores? Bom, sempre que vocês têm duas ou mais redes, querem permitir comunicação entre elas, querem permitir com que uma rede específica comunique-se com uma outra rede, vocês irão necessitar de um dispositivo que faz o roteamento, de um dispositivo que opera na camada 3. Bom, então vamos lá. Então esse link aqui não funcionaria. Então nós precisamos mesmo aí da figura aí no caso de um roteador. Poderia ser um switch de camada 3, mas como vos disse, nesse modo não se trabalha com switch de camada 3. Então por esse motivo é que estamos a utilizar um roteador. Iremos utilizar então um roteador para poder conectar as duas redes. Vou tirar isso. Boa. Ok. Então, vamos lá. Vamos abordar aqui o conceito de gateway. Vamos lá. Uma outra teoria. Estes dois dispositivos aqui, PC1 e PC2. Vamos meter os números, não temos os identificadores. Aqui é PC1. Aqui é o 2. 3. Aqui o PC4. Boa. Então, diz a seguinte teoria.
quando vocês têm dois dispositivos, ou seja, quando o remitente e o destinatário estão na mesma rede, não é necessário um gateway, a comunicação é direta. Agora, se o remitente e o destinatário estiverem em redes diferentes, aí sim nós necessitamos de um gateway. Aqui, PC1 quer se comunicar com PC2. Ele precisa de gateway? Não. Eles irão precisar unicamente do endereço IP e de uma máscara. Nesse PC você só tem que atribuir um IP e uma máscara. Nesse PC2 vocês têm que atribuir um IP e uma máscara. Com isso, eles dois então conseguem se comunicar. Ou seja, PC1 e o PC2 já conseguem então conversar um com o outro. O mesmo acontece na rede B. Para o PC3 e o PC4 se comunicarem, nós só precisamos atribuir um IP e uma máscara em ambos os dispositivos. Feito isso, ambos então poderão comunicar-se um com o outro. Boa. Agora, se PC1 quer comunicar-se com o PC3, PC1 está na rede A, PC3 está na rede B. Remitente na rede A, destinatário na rede B. Sempre. Desculpem. Sempre que vocês estiverem nessa situação em que o remitente está em uma rede diferente do destinatário, meus senhores, será necessário a utilização do gateway. Aqui é um GA, um gateway. Então, meus senhores, sempre que a origem, o remitente e o destinatário estiverem em redes diferentes, para que eles possam se comunicar, será necessário um gateway. O que é então um gateway? Gateway nada mais é do que a porta de saída, ou seja, um meio pelo qual nos permite sairmos da nossa rede. Imaginem que, por exemplo, vocês, todos aí que estão me assistindo, que estamos em uma sala de aula. Para que eu me comunique com vocês, eu preciso conhecer a minha porta de sala. Eu preciso sair da sala? Não preciso, certo? Se eu e vocês estamos na mesma sala de aula e eu quero comunicar-me com vocês, eu não necessito de sair da minha sala. Então, sempre que nós não necessitamos sair da rede, não é necessário um gateway. Agora, se eu estou na sala, por exemplo, numa G7 e quero me comunicar e pretendo comunicar-me com o pessoal da secretaria. Eu estou numa sala, no caso sala G7, e quero me comunicar com o pessoal da secretaria. Vamos desprezar os meios de telecomunicações, vamos desprezar também as janelas. Então, o único mecanismo que eu tenho na sala G7 para poder se comunicar com a secretaria, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer uma porta de saída. Eu tenho que saber, olha, a minha porta é X. Eu vou então, saio pela minha porta e vou então até a secretaria. Porque ambos, eu e o pessoal da secretaria, não estamos na mesma rede. Não estamos na mesma sala. Então, sempre que dois dispositivos não estão na mesma rede, não estão na mesma sala, eles necessitam de um gateway. Eu estou numa rede A, o destinatário está em uma rede B. Se eu pretendo enviar uma mensagem para o tal destinatário, eu preciso conhecer o meu gateway. O destinatário também deve conhecer o seu gateway. Se eu, o remitente, não tiver um gateway, eu não consigo enviar mensagem. Se eu estou na sala de aula, na sala G7, e pretendo comunicar-me com o pessoal da secretaria, pretendo ir lá na secretaria, se na sala onde eu estou não tiver nenhuma porta de saída, não tiver nenhuma saída, está tudo fechado, eu não consigo me comunicar com o pessoal da secretaria. Não esqueçam, desprezem os mecanismos de telecomunicações. Então, não há comunicação com o pessoal da secretaria, porque eu não conheço a minha porta de saída, não há uma porta de saída na minha rede. Então, se vocês não atribuírem um gateway nos dispositivos, esses dispositivos que vocês não atribuíram um gateway, eles não poderão então comunicar-se com dispositivos que se encontram em uma outra rede.
Os dispositivos locais que estão na mesma rede vão se comunicar. Mas se for um dispositivo que estiver em uma rede diferente, não haverá comunicação. Isso é fundamental, meus senhores. É primordial isso, que vocês entendam e compreendam, percebam isso que eu acabei de dizer. Repito, se vocês têm aqui o PC1, quer se comunicar com o PC2, não é preciso gateway. O que é feito simplesmente é atribuir IP e máscara no PC1, atribuir IP e máscara no PC2. Com isso, ambos conseguem comunicar-se. Não é necessário gateway. Agora, se PC1 pretende comunicar-se com PC3, PC1 deve ter um gateway, PC3 também deve ter um gateway, senão não haverá comunicação. Se PC1 não tiver gateway, ele não consegue alcançar o PC3. Se o PC3 não tiver gateway, a mensagem chega. Se o PC1 tem gateway, o PC3 não tem gateway. A mensagem virá, vai PC1 conhece o seu gateway, sai, vem, chega no PC3. Ok, chegou no PC3. Mas agora o PC3 precisa confirmar. Para o PC3 poder confirmar, ele tem que enviar mensagem para o PC1. Como o PC3 não tem gateway, então ele não tem sucesso a enviar mensagem para o PC1. Então os dois, o remetente e o destinatário, devem ter um gateway definido. Quem então é que é o gateway? Já vimos que é a porta de saída, né? O mecanismo no qual nos permite sairmos da nossa rede. Em termos mais práticos, se fosse numa sala de aula, seria a porta. Uma porta, uma janela, seria o gateway. Em termos mais práticos, o gateway representa um dispositivo, comumente um dispositivo de camada 3. Aqui, por exemplo, esse roteador é que será o gateway dos PCs dessa rede. Esse roteador é que será o gateway dos PCs dessa rede. O gateway nós podemos ver ele como sendo um dispositivo ou como sendo um endereço IP. Quando é que veremos o gateway como sendo um dispositivo? Olhando, por exemplo, para aqui. Eu já sei que esse roteador é que deve ser o gateway para aqui para o PCA, para os PCs da rede A, e também deve ser o gateway para os PCs da rede B. Bom, quando é que eu vou olhar ele como um endereço IP? Quando eu estou a fazer uma referência. Eu tenho que vir aqui no PC1, ele diz, olha, o teu gateway é o X. Eu tenho que realizar uma referência. Tenho que referenciar, tenho que apontar. Dizer PC1, teu gateway é o X. PC2, teu gateway é o X. PC3, teu gateway é o X. PC4, teu gateway é o X. Então, quando nós estamos a fazer uma referência, quando estamos a apontar, aí vemos o gateway como sendo um endereço IP. Então, quem é que eu vou atribuir aqui como gateway no PC1? Vamos supor que aqui o IP dessa interface é A3. E o IP dessa interface é B. Aqui já é B. É B3. Vamos supor isso. O IP dessa interface é 3, o IP dessa interface B3. Bem, os IPs vocês verão já na próxima aula. Na próxima aula, nas próximas aulas. Já dentro de breve veremos a introdução ao IP, então vocês verão todo o conceito aí por detrás do IP. Por enquanto, mecanizem simplesmente ainda. Então, essa interface é A3 e essa outra interface é o B3. Quem será então, quando tivermos aqui no PC1 e no PC2, quem é que vamos dizer, olha, teu gateway é o X, qual vai ser o valor desse X que vai ser atribuído como gateway nesses dois PCs? Vamos lá. O gateway desses dois senhores aqui, primeiro vamos fazer uma seguinte divisão. Diz a teoria que cada interface de um roteador representa uma rede diferente. Again, cada interface de um roteador representa uma rede diferente. Então, aqui é uma rede A, e aqui é uma outra rede B. Bom, então temos aqui uma rede A e uma rede B. Então, quem será o gateway destes dois senhores? Será o IP do roteador no qual eles estão, que está na mesma rede que estes dois senhores.
esse roteador, a interface que tiver o mesmo IP, que fizer parte da mesma rede que esses dois senhores, é que será utilizada como gateway. Ou seja, também poderíamos dizer a interface desse roteador que está no mesmo segmento que esses dois senhores. Aqui, de forma mais técnica, diríamos isso. Que está no mesmo segmento. Se olharmos aqui, olha, essa interface, isso tudo é um único segmento. Então, essa interface está no mesmo segmento que estes dois senhores. Então, o IP dessa interface é que será utilizada como gateway nestes dois dispositivos. O mesmo acontece aqui para estes dois senhores. Quem será o gateway do PC3 e do PC4? Não pode ser o IP dessa interface, mas sim o IP dessa interface aqui, que está no mesmo segmento que eles. Essa interface, esses dois estão no mesmo segmento. Então, esses dois senhores estão na mesma rede que essa interface. Então, o IP dessa interface aqui é que deve ser utilizada como gateway no PC3 e no PC4. Então, vamos lá. Quem será o gateway do PC3? Será o IP B.3. Quem será o gateway do PC4? B.3. Quem será o gateway do PC1? A.3. E do PC2? Também A.3. Então o IP dessa interface, que no caso é A3, é que é utilizado aqui como gateway destes dois senhores. O IP dessa interface, que no caso é B3, é que será utilizado como gateway destes dois senhores. Diz a teoria, meus senhores, que dispositivos na mesma rede possuem o mesmo gateway. Se eu e você estamos na mesma sala de aula, a porta de saída é a mesma. Estamos? Se o PC1 e o PC2 estão na mesma rede, o gateway deve ser o mesmo. Então, o PC1 e o PC2 eles devem ter o mesmo gateway porque estão na mesma rede. PC3 e PC4 devem ter o mesmo gateway porque estão na mesma rede. Dispositivos que se encontram na mesma rede possuem o mesmo endereço de gateway. Então vamos lá. Finalidades. Por qual motivo é que iremos utilizar um endereço IP nos dispositivos? Os IPs, vocês vão atribuir um IP em um dispositivo, por exemplo, aqui no PC1 atribuímos o IP A1, no PC2 atribuímos o IP A2, no PC3 atribuímos o IP B1, no PC4 atribuímos o IP, eu meti B1, aqui é B2, no PC4 B2, no PC3 B1. Por qual motivo é que iremos atribuir um endereço IP em um dispositivo? Para permitir que ele se comunique com outros dispositivos, para permitir que ele tenha acesso à rede. Para que um dispositivo tenha acesso à rede, ele necessita de um identificador. E esse identificador é conhecido como IP. Nós, quando viemos aqui ao mundo, os nossos pais atribuíram-nos um identificador, algo que nos identifica. E esse algo que nos identifica é o name. O meu nome, por exemplo, Delcio Pink, são os meus identificadores. Então vocês também têm os vossos identificadores. Se eu estou em uma sala, quero chamar um Paulo, eu digo Paulo. Se eu quero chamar uma Ana, digo Ana. Então, é a partir disso que os dispositivos se comunicam, a partir dos endereços IPs. Eles devem ter um IP para terem acesso à rede e para poderem se comunicar com os outros dispositivos. Sempre que nós atribuímos o IP, também deve ser atribuída uma máscara, a chamada máscara de rede. Mais lá para frente veremos os seus propósitos e finalidades. E o gateway? Por qual motivo é que nós iremos introduzir um gateway em um dispositivo? Para permitir que ele se comunique com dispositivos que se encontram em uma outra rede. Se eu pretendo que um dispositivo se comunique com outro dispositivo, que no caso ambos, o remetente e o destinatário, estejam na mesma rede, se os dois estiverem na mesma rede, não é necessário o gateway, só precisamos do IP e máscara. Agora, se tiverem redes diferentes, aí sim nós precisamos de IP, máscara e gateway. Precisamos desses três senhores. No PC vamos atribuir um IP, uma máscara para poder se comunicar com os dispositivos, para poder se conectar à rede, e vamos atribuir um terceiro elemento, que no caso é gateway, para poder permitir com que o dispositivo se comunique com dispositivos que se encontram em uma rede diferente, ou seja, em uma outra rede.
Esse é então o propósito e a finalidade do gateway. Espero que tenham percebido. Bem, a outra finalidade é o roteador. Quando é que eu vou utilizar um roteador? Quando eu quero interconectar duas redes diferentes. Quando eu quero que uma rede se comunique com uma outra rede, aí sim eu utilizo um roteador. Os roteadores eles são utilizados para interconectar redes diferentes, para permitir com que duas ou mais redes se comuniquem. Então, essa vai ser a vossa finalidade da utilização de um roteador. Bom, então podemos voltar por cá e dar aqui uma sequência. Pronto. Destinatário. Falar aqui um pouco dos destinatários. Ok. Um dispositivo pode ter 3 destinatários possíveis. Ele mesmo, no caso, é quando ele faz um ping para ele mesmo. Então, lembrados da loopback 127.00.01. Ainda não fomos abordados esse conceito. Isso veremos aí a nível do próximo capítulo, quando vamos a discutir IP. Lá é que veremos loopback. Adiantando-vos simplesmente, loopback é o endereço local, ou seja, é o endereço que é utilizado para a comunicação local. Quando eu quero comunicar com a minha própria máquina, eu, por exemplo, estou num PCX e eu quero que esse PCX se comunique com ele mesmo. Então, no caso aí, eu utilizo o endereço de loopback, que é conhecido como 127.0.0.1. Então, os possíveis destinatários é ele mesmo, né, quando utilizamos loopback, ou também quando utilizamos o IP do dispositivo. Olhem, por exemplo, o PC1, ele é... Aqui não tem o endereço da rede, mas suponho aqui que o endereço da rede seja 192, 168, ponto 1, ponto, ok. Esse PC no caso termina com 10, esse PC não tem, esse termina com ok, e aqui essa interface do roteador termina com, por exemplo, esse PC termina com 10. Se eu fazer aqui um ping é um utilitário para fazer teste de conectividade. Podemos enviar alguma mensagem para um dispositivo a fim de testar a conectividade. Se eu utilizar, por exemplo, fazer um ping 192.168.1.10 nesse dispositivo aqui, se eu realizar esse comando, o que eu estou a fazer? Estou a comunicar com ele mesmo, porque o 1.10 é ele mesmo. Então a comunicação aqui também é com ele mesmo. Então, se vocês querem se comunicar com o próprio dispositivo onde vocês se encontram, podem utilizar loopback ou o IP do próprio dispositivo. Depois temos o host local. O host local é um host que se encontra, é um destinatário que se encontra na mesma rede que o remitente. Quando o remitente e o destinatário estão na mesma rede, então o destino aí nós conhecemos como host local. Ou seja, nós dois no caso, o remitente e o destinatário encontram-se na mesma rede. E por fim, o host remoto. O host remoto é quando o destinatário se encontra em uma outra rede. Por exemplo, o PC1 se quer comunicar-se aqui com o servidor, verifiquem que o PC1 está em uma rede, o servidor está em uma outra rede. Então, esse servidor é um host remoto, porque encontra-se em uma outra rede. Bom, um conceito por detrás do gateway, já abordamos esse conceito, mas aproveitando um pouco nessa imagem, quem será o gateway do PC1? Será o IP dessa interface, certo? O IP dessa interface 192.168.1.1, verifiquem que a interface termina com 1, então vai ser 192.168.1.1 é que será o gateway desse PC. Qual será o IP desse PC? 192.168.1.10. 1.10 IP, 1.1 gateway. O IP dessa interface é que será o gateway desse PC. E também será o gateway do PC2. Mas esse IP não será o gateway do host remoto. Não. Também não podemos afirmar que vai ser o IP dessa interface. Por que não? Porque aqui temos uma nuvem. E aqui em redes, quando nós colocamos uma nuvem, quer dizer que aqui está um conjunto de dispositivos. Quer dizer que esse servidor aqui está conectado aqui, por exemplo, a um switch. Esse switch pode estar conectado a um roteador, depois temos roteador, depois temos switch. Ou seja, podemos ter aqui vários dispositivos. Então não vamos dizer que o gateway desse PC é o IP dessa interface. Temos aqui uma nuvem, aqui dentro podem ter vários
dispositivos. Se aqui tivermos um switch, aqui um roteador, o IP dessa interface é que será então o gateway do host remoto. Bom, vamos lá, vamos falar aqui de tabela de roteamento. Existe algo que é chamada de tabela de roteamento. Tabela de roteamento nada mais é do que um arquivo que fica na memória RAM que possui informações das rotas que um determinado dispositivo conhece. Again, tabela de roteamento nada mais é do que um arquivo que fica na memória RAM que contém ou que possui informações das rotas que um determinado dispositivo conhece. Os computadores eles possuem uma tabela de roteamento. Se vocês querem verificar isso, podem executar o comando route print. Com isso, então, vocês conseguem visualizar a tabela de roteamento em um host que está a rodar um iOS da Microsoft, um Windows. Os roteadores eles também possuem uma tabela de roteamento, que é o que nós vamos começar a fazer leitura já já. Os roteadores eles possuem uma tabela de roteamento. Por exemplo, vocês podem se perguntar o seguinte: aqui, deixa eu chamar aqui o Paint. Aqui, por exemplo, quando uma mensagem chega por aqui, entrando por essa interface, o que é utilizado para fazer com que a mensagem seja encaminhada por essa outra interface? Um senhor aqui deve entrar em ação. Deixa eu tornar a coisa mais simpática. Vamos lá explicar-vos aqui rapidamente, em poucas palavras, o princípio de funcionamento de um roteador. Por exemplo, vocês têm isso. Supondo que vocês têm uma GB/0. Aqui é uma GB 0/1. E aqui uma GB 0/2. E nesse dispositivo há uma tabela de roteamento com as seguintes informações: que uma rede A deve ser encaminhada pela interface GB 0/1. Que a rede B deve ser encaminhada pela GB 0/2 e uma rede C encaminhada pela GB/0 e uma rede Z deve ser encaminhada por uma GB/1. Ok. Então imaginem vocês o seguinte: temos esse roteador com essas três interfaces e esse roteador possui essa tabela de roteamento. Qual é o princípio de funcionamento de roteadores? Muito bonitinho. Primeiro ponto, meus senhores: os roteadores tomam decisões com base nos endereços IP de destino. Again, os roteadores tomam decisões de encaminhamento com base no endereço IP de destino. Não IP de origem, mas o IP de destino. Muito menos ainda endereço MAC de origem ou endereço MAC de destino. Pode aparecer-vos uma questão na prova que irá questionar-vos o seguinte: que elemento ou que critério é que um roteador utiliza para poder encaminhar uma mensagem? Então, vocês terão que responder no caso, normalmente as provas de Cisco são sistemas americanos. Então lá virão algumas opções. Com certeza irá aparecer-vos MAC de origem, MAC de destino, IP de origem, IP de destino. Vocês vão ter que escolher um dos quatro: se é o IP de origem e IP de destino, se é o MAC de origem ou se é o MAC de destino. Então, meus senhores, digo-vos, os roteadores tomam decisões com base nos endereços IP de destino. Os roteadores tomam decisões com base no endereço IP de destino. Os switches tomam decisões com base no endereço MAC de destino. Switches tomam decisões com base nos endereços MAC de destino.
Então, meus senhores, seja roteador ou switch, quando querem tomar decisão de encaminhamento, utilizam sempre o endereço de destino. Switch, endereço de destino. Roteador também endereço de destino. Ambos, quando querem encaminhar, o critério de decisão é o endereço de destino. Um roteador analisa o IP de destino. Um switch analisa o MAC de destino. Espero que tenham compreendido. Bom, então, por exemplo, vamos supor que esse roteador recebeu uma mensagem a partir da giga/0, uma mensagem que entrou aqui a partir da giga/0, e que diz, né, nessa mensagem, vamos ter uma origem e um destino. A origem, por exemplo, deixa eu ver, a origem, por exemplo, é rede C, e ele deve ser encaminhado para rede Z. A mensagem que entrou a partir daqui da giga/0 tem como origem C e como destino Z. O que é que o roteador faz? Ele analisa o pacote, ou seja, o roteador, quando receber essa mensagem, esse pacote, ele consulta o IP de destino. Qual é o IP de destino? Z. Okay. O destino é Z. Okay. Uma vez que ele já tem o destino, que é o Z, o que é que ele faz? Vai perguntar na tabela de roteamento se há alguma entrada para o destino Z. Repito, quando esse roteador receber uma mensagem, um pacote, cujo, por exemplo, supondo que o pacote entrou pela giga/0, cuja origem é C, o destino é Z. O roteador consulta o IP de destino, é Z, ok? Agora o que é que o roteador faz? Vai até a tabela de roteamento e pergunta se há aqui alguma correspondência para a rede Z. Há aqui uma correspondência para a rede Z, começa a ler linha por linha. Primeira linha é A, não é Z, descartamos. Segunda é B, não é Z, descartamos. Terceira é C, não é Z, descartamos. E aqui, quem é que nós temos? Z. Como nós temos Z, o que é que a tabela de roteamento diz? Que se for Z, deve ser encaminhado por qual interface? Giga0/1. Então o roteador pega nessa mensagem que foi recebida pela giga/0, ele encaminha pela interface giga0/1. Se o destino fosse B. Se o destino fosse B, por qual interface é que iria ser encaminhada essa mensagem? Se o destino fosse B, essa mensagem seria encaminhada por onde? Pela giga0/2. E se o destino for D? Vamos lá? Se o destino for D, o roteador pega no pacote, analisa o IP do destino. O que é o destino? D. Ok. O roteador vai na tabela de roteamento. Existe uma correspondência na tabela de roteamento para a rede D? Vocês aqui estão a ver alguma rede D? Não. Meus senhores, sempre que o roteador não encontra nenhuma correspondência na tabela de roteamento de um determinado destino, ele descarta o pacote. Esse pacote será descartado. Por quê? Porque o seu destino, não há nenhuma correspondência desse destino na tabela de roteamento. Sempre que o roteador recebe um pacote cujo destino não faz parte, não tem nenhuma entrada na tabela de roteamento, o roteador descarta o pacote. Esse é o comportamento de um roteador. Mas salvo se existir o seguinte, tem algo que é chamado de rota padrão. Nós temos aqui algo que é conhecido como rota padrão, que consiste no seguinte, vou colocar aqui um asterisco. Vamos supor que nós criamos aqui nesse roteador uma rota padrão que diz que tudo deve ser encaminhado pela giga 0/2. Uma rota padrão, ela funciona da seguinte forma. Não importa quem você seja, por isso que eu coloquei um asterisco. Não importa quem você seja. Não importa qual é a rede. Não importa qual é a rede. Não me importa qual é a rede. Mas vai sair por qual interface? Giga 0/2. Esse é o conceito por detrás de uma rota padrão. Não importa qual é a rede, mas vai sair pela giga 0/2. Vejam como é que funciona. Vamos lá.
Vejam, por exemplo, nesse nosso exemplo, quando o roteador recebe um pacote cujo destino é o D, se aqui o destino for D, não Z, mas D, o pacote entrou pela giga/0, ok? O roteador consulta o IP de destino. Que é o destino? D, ok? Ele pergunta na tabela de roteamento: existe uma correspondência na tabela de roteamento para a rede D? Existe alguma correspondência na tabela de roteamento para a rede D? Bem, senhores, sempre que na tabela de roteamento não existir nenhuma correspondência para um determinado destino, o comportamento do roteador é fazer o quê? Descartar. Mas, se haver uma rota padrão, esse pacote não é descartado. Uma rota padrão é conhecida também como gateway de último recurso. Ou seja, ela somente é utilizada quando não há nenhuma correspondência na tabela de roteamento. Sempre que um roteador receber uma mensagem cujo IP, o destino, não corresponder a nenhuma das entradas, se houver então aí na vossa tabela de roteamento uma rota padrão, a rota padrão será acionada. Repito, rota padrão somente é acionada quando não há nenhuma correspondência de um determinado destino na tabela de roteamento. Se o roteador receber um pacote, se o destino corresponde a alguma das entradas, é utilizado. Não é acionada a rota padrão. Agora, se o roteador receber um pacote cujo destino não corresponder a nenhuma das entradas da tabela de roteamento, aí sim é que é invocada uma rota padrão. Então, rede D, não temos nenhuma correspondência, ok? Como não há nenhuma correspondência, invoca-se a rota padrão. O que é que a rota padrão diz? Não importa quem você seja, por isso é que eu coloquei um asterisco, não importa quem você seja, vai sair por qual interface? Giga 0/2. Então, esse pacote que está com a rede D, ele cai aqui na rota padrão. Não corresponde a nenhuma aqui, chega na rota padrão, a rota padrão lhe diz: olha, tens que sair pela giga/2. Então, essa mensagem é encaminhada pela giga/2. Onde é que a rota padrão é muito útil? Por exemplo, em roteadores que estão conectados à internet. Supondo, por exemplo, aqui internet. Vocês aqui têm um switch. E aqui tem os dispositivos finais. Se o vosso roteador quer ir acessar o Facebook, em redes vocês comumente no navegador vocês colocariam em Facebook, mas as redes funcionam com endereço IP. Existe um serviço que é chamado de DNS, que pega em um endereço IP e invoca pega em um determinado name e ele traz o seu endereço IP. Então, se vocês colocarem aqui no PC em um navegador www.facebook.com, o DNS vai buscar o IP de Facebook. Vamos supor que o IP de Facebook é 2.2.2.2. Isso é que fica como destino na mensagem. Esse PC vai perguntar, vamos supor que ele é 1.1.1.1.1. Esse PC 1.1.1 e o destino 2222 estão na mesma rede? Não, não estamos. Sempre que um PC verifica que o destino não está em rede diferente, ele encaminha para o gateway. Quem é o gateway desse senhor? Esse é o roteador. Então esse PC encaminha para o seu gateway. O gateway é o roteador. O roteador, quando receber essa mensagem, quem é a origem? 111. Quem é o destino? 222. O roteador vai pegar no IP de destino. Lembrem que o roteador toma decisões com base no IP de destino. O roteador então consulta o IP de destino. Quem é o IP de destino? 2222. Boa, ok. Ele vai se perguntar na tabela de roteamento, vai lá na tabela de roteamento e pergunta se há alguma correspondência para o 222. Vocês ensinaram o Facebook? Se vocês ensinaram, ele encaminha pela interface específica. Se vocês não ensinaram, o que é que ele vai fazer com o pacote? Irá descartar. Então imaginem vocês, por exemplo, quantas rotas é que vocês vão ter que ensinar no vosso roteador. Vão ter que ensinar Facebook, vão ter que ensinar YouTube, vão ter que ensinar o site da Cisco, da Netacad, o IP da Cisco, que é a Netacad. Vão ter que ensinar o IP do site X, do site Y, vocês vão ter que ensinar várias e várias vezes o vosso roteador. A vossa tabela de roteamento vai estar extremamente extensa. Então, qual é a solução para esse caso? O rota padrão. Vamos supor que, por exemplo, aqui é uma giga 0/0. Vocês criam uma rota padrão, E lembrem que a rota padrão diz, não importa quem você seja,
vai ser encaminhada por aqui. No caso, pela giga barra 0. Não importa se é Facebook, sai pela giga 00. Se é YouTube, sai pela giga 00. Se é Hotmail, sai pela giga barra 00. Não importa qual seja o IP, será encaminhado pela giga 0 barra 0. Ele é muito útil nesses casos. Quando vocês, por exemplo, têm um roteador conectado à internet. Esse vosso roteador precisa aprender os vossos destinos. Para que vocês não ensinem todos estes vossos destinos, isso nem é prático, é exaustivo e não é prático, nem sequer recomendado. Utiliza-se uma rota padrão que diz que não importa qual é a origem, qual é o destino, aliás, será encaminhado pela giga 0 barra 0. Então, a nossa mensagem então é encaminhada. Então, vocês verão rota padrão a nível do módulo 2, já no próximo módulo, vocês verão como é então que é configurada uma rota padrão. Boa. Então, sem mais demora, podemos estar aqui a avançar. Podemos estar aqui a avançar. Podemos então avançar. Vamos lá ver aqui. Ok. Então, não esqueçam. Resumindo, fazendo aqui um breve resumo. Sempre os roteadores tomam decisões com base no IP de destino. E switches tomam decisões com base no endereço MAC de destino. Então, quando um roteador recebe uma mensagem, ele consulta o IP do destino e verifica então se esse destino tem alguma correspondência na tabela de roteamento. Se não houver uma rota padrão e esse destino não corresponder a nenhuma entrada, o pacote é descartado. Se houver uma rota padrão e esse destino não corresponder a nenhuma das entradas, é acionada a rota padrão. Lembrem que a rota padrão somente é acionada quando não há nenhuma correspondência do tal destino. Se, por exemplo, esse roteador receber um pacote cujo destino for B, vai ser encaminhado pela giga 0 barra 2. Se o destino for B, giga barra 2. Se for C, giga 0 barra 0. E assim em diante. Bom, espero que tenham percebido esse conceito da tabela de roteamento. Boa. Vamos voltar por cá. Ok. Então vamos lá abordar aqui alguns tipos de rotas. Os roteadores eles possuem dois tipos de rotas. Temos as rotas diretamente conectadas e as remotas. São os dois tipos de rotas que nós temos, diretamente conectadas e as remotas. Vocês podem dar-se perguntar essa terceira que aparece aqui. Deixa eu puxar aqui a minha caneta. Vocês podem dar-se perguntar isso aqui, a rota padrão. Que é o que eu acabei de explicar há pouco tempo. Bem, os tipos de rota elas são diretamente conectadas e remotas. Uma rota padrão ela é encontrada aqui dentro das rotas remotas. A rota padrão ela é encontrada dentro das rotas remotas. Aqui a nível do módulo 3, do módulo 1, é onde vocês verão essa subdivisão de diretamente conectadas, remotas, depois uma padrão. Na verdade, uma padrão ela se encontra dentro da remota. Então vamos lá. Diretamente conectada. Vamos lá perceber o que é diretamente conectado, o que é uma rota remota. Bem, para facilitar-nos a vida, vamos trabalhar com esse desenho. Vamos trabalhar por letras. Já não estamos aqui a falar os endereços aqui. Em vez de falar 192, 68, 10, vamos simplesmente falar A. O mesmo acontece por aqui, vai ser B. Aqui será C. Aqui D. E aqui uma E. Bom, então, ora vejamos. Sem dar em rotas que nós temos, né? Vamos trabalhar com letras para que seja mais simpático a abordagem. Bem, quem será então em rotas diretamente conectadas? Menções. Entende-se rota diretamente conectada como sendo rotas que estão ligadas diretamente ao roteador. Olhem para o R1. Quais são as rotas diretamente conectadas do R1? Vejam rotas que estão ligadas ao R1. A rede A não está ligada diretamente ao R1. A rede B também não está ligada diretamente ao R1. E a C também não está diretamente conectada ao R1. Então A, B e C são rotas diretamente conectadas do R1. R2. Quais são as rotas diretamente conectadas do R2?
AC, porque veja, olha, AC, AD e AE. Então, essas três rotas, rota AC, AD e AE, elas são diretamente conectadas do R2. Quais são as diretamente conectadas do R1? A, B, C. Do R2, C, D, E. Sem estar em rotas remotas de cada um dos roteadores. Então, repetindo, estou a dizer as letras, né, para ser mais simpático. Em termos mais técnicos, iremos mencionar os endereços aqui. Diria que a rota diretamente conectada do R1 é 192.168.10.0, 192.168.11.0, 209, 165, 200, 224. Estaria a mencionar aqui os endereços de rede. Mas para ser mais simpático, estamos aqui a trabalhar com as letras. Boa. Então, quem serão então as remotas? Se essas são diretamente conectadas, quem são as remotas? Remotas são as rotas que não estão diretamente conectadas. Todas as rotas que não estiverem diretamente conectadas a um roteador, elas são conhecidas como remotas. Então, se estamos aqui no R1, queremos pegar as rotas remotas. O que é que vocês fazem? Se perguntem, quais são as rotas que não estão diretamente conectadas ao R1? Se vocês repararem, o D está ligado ao R1? Não. Não tem um link que sai diretamente do D para o R1. O D vai para o R2. O E é o mesmo. Não possuímos aqui um link que sai diretamente da rede E para o R1. Estamos? O AD e o E não estão diretamente conectados ao R1. Então, isso implica que são quê? Rotas remotas. O mesmo acontece a nível do R2. O R2, se nós olharmos, a A e a B não estão diretamente conectadas ao R2. Então, A e B são rotas remotas do R2. Bom, vamos lá repetir o processo. Rotas diretamente conectadas do R1. A, B e C. Rotas remotas do R1. A D e a E, porque a D e a E não estão ligadas diretamente ao R1. Rotas diretamente conectadas do R2. C, D e E. Rotas remotas do R2. A e B. A A e a B são rotas remotas do R2. Boa. Perfeito. Então, agora vamos lá ver como é que são ensinadas esses senhores. Como é que é ensinada uma rota diretamente conectada e como é que é ensinada uma rota remota. Como é que vocês poderão então ensinar uma rede diretamente conectada, como é que é ensinada uma remota. Vamos lá, rota diretamente conectada, como é que se ensina? Muito simples. Por exemplo, se estamos no R1 e queremos ensinar rede A, você só tem que fazer dois passos, três passos. Vocês têm que entrar nessa interface, onde está conectado aqui a rede A, acessem essa interface, atribuam um endereço IP na interface e ativem a interface. E já está. Vocês só precisam atribuir um IP e ativar a interface. Se vocês querem ensinar no R1 a rede A, acessem essa interface que a rede A está associada, atribuam um IP nessa interface, depois ativem a interface. E já está, vocês já ensinaram a rede A. Qual IP que no caso seria atribuído aqui a essa interface? Vejam que aqui temos ponto 1. Se vocês têm ponto 1, quer dizer que é o último valor aqui. Isso quer dizer que o endereço dessa interface será 192.168.10, não 0, mas 1. Porque reparem que essa interface termina com quanto? Com 1. O mesmo acontece aqui. Verifiquem também, por exemplo, aqui estamos aqui a marcar, mas ele é ponto 1. Essa interface aqui também irá terminar com ponto 1. Mas já não será 10.1. Aqui será 11.1, porque aqui é 11. Essa interface iremos atribuir 192.168.11.1 nessa interface. E nessa interface 192.168.10.1. E nessa interface aqui, se queremos ensinar rede C, no R1 queremos ensinar rede C, o que é que nós fizemos? Entramos nessa interface e atribuímos o IP 209.165.200. Não 224. Vejam que ele termina com quanto? 224.
225. Então seria 209, 165, 200, 225. Dessa forma, então, estaríamos a ensinar rotas diretamente conectadas. Muito, muito, muito simples. Os passos: acessar a interface, atribuir o IP e ativar a interface. Feito isso, vocês então ensinam uma rota diretamente conectada. Veremos isso mais lá para frente. Teremos aí um vídeo no qual vamos montar um cenário. Vamos então ver como é que são atribuídos endereços IPs, como é que se ensina essas rotas diretamente conectadas. Rotas remotas. Como é que são ensinadas as rotas remotas? Rotas remotas, elas podem ser ensinadas de duas formas. Podemos utilizar o roteamento estático, quando queremos ensinar uma rota remota. Podemos ensinar via roteamento estático ou via roteamento dinâmico. São essas duas formas de ensinar uma rota remota. Através do roteamento dinâmico ou rota estática. No roteamento dinâmico é necessário escolher um protocolo de roteamento dinâmico, nomeadamente RIP, que vocês verão já no módulo 2, OSPF, EIGRP. Estes dois senhores vocês irão discutir eles a nível do módulo 3. EIGRP. Esse OSPF é extremamente bonito. I love OSPF. Um senhor muito, muito bonitinho. EIGRP depois. EIGRP também é bonitinho. EIGRP depois BGP. BGP vocês verão um cheirinho. É mesmo simplesmente um cheirinho a nível do módulo 4. E o ISIS, conhecido como ISIS. IS. Então você escolhe aí um dos protocolos de roteamento dinâmico. Repito, se querem ensinar uma rota remota, temos duas opções: roteamento estático ou roteamento dinâmico. O roteamento dinâmico, vocês têm que escolher um dos protocolos aqui de roteamento dinâmico. Roteamento estático, vocês verão isso a nível do módulo 2. No módulo 2 irá aprender como é que se configura então o roteamento estático. Ou seja, meus senhores, ensinar rotas remotas vocês verão simplesmente no próximo módulo. A nível do módulo 2 é que se ensina então as rotas remotas. Nesse módulo iremos simplesmente ensinar as rotas diretamente conectadas. Boa, então o que nós vamos agora fazer é leitura. Vamos aprender a ler tabela de roteamento. Deixa eu mostrar-vos aqui, por exemplo, isso. Se vocês, por exemplo, estão em um roteador, se vocês... deixa eu voltar por cá. Se vocês estão em um roteador, aqui, por exemplo, não em um, e pretendem exibir a tabela de roteamento, o comando é esse: Show IP Routes. No nível de privilegiado. No nível de privilegiado, executa-se o comando Show IP Routes. E veja então aqui a tabela de roteamento, como é que ela aparece. Vamos lá, por exemplo, pegar essa aqui: 192.168.10.0/24. Vejam que ela aqui, a sua interface de saída é giga 0/0. Ou seja, todo o pacote que fizer parte dessa rede vai ser encaminhado pela giga 0/0. Prontos. Então, o que nós vamos fazer agora é como é que se lê isso. Como é que vocês podem fazer essas leituras da tabela de roteamento. Vamos ver de duas formas. Vamos ver para rotas diretamente conectadas e para rotas remotas. Primeiro vamos ver como é que se lê uma rota diretamente conectada na tabela de roteamento. Na tabela de roteamento podem ter dois tipos de rotas: as diretamente conectadas e remotas. Então, primeiro vamos ver como é que se lê uma rota diretamente conectada. Depois veremos então como é que se lê uma rota remota. Então, vamos lá. A primeira coluna indica como a rede foi aprendida. Repito, a primeira coluna indica como a rede foi aprendida. Sempre que vocês tiverem um C e um L, indica que é uma rota diretamente conectada. Quer dizer que essa rota é uma rota diretamente
conectada. Qual é a diferença entre o C e o L? A diferença é que o C ela apresenta o endereço da rede, se você ver aqui 10.0/24 o endereço da rede, e o L ele traz o IP da interface, 10.1, ou seja, está a apresentar o IP da interface. A diferença entre os dois, ambos representam uma rota diretamente conectada. Então, primeira coluna, como a rede foi aprendida. E se você ver um C ou um L, é porque é diretamente conectada. A diferença entre os dois, C apresenta a rede, o L apresenta o IP da interface. O C ele só surge desde a versão 15 do iOS. Nas versões anteriores o C não aparecia. Nas versões anteriores do iOS simplesmente tinha o L. O L não aparecia antes da versão 15. Aparecia simplesmente o C. O L é novinho. Começou a surgir simplesmente a partir da versão 15 do sistema operativo da Cisco. Antes não aparecia, tínhamos unicamente o C. Não terminamos. A primeira coluna, vimos que é como a rede foi aprendida. A segunda coluna, ela apresenta a rede que foi aprendida. A segunda coluna aqui demonstra a rede que foi aprendida. E vejam que já aparece uma mensagem a vos informar que está diretamente conectada. Ou seja, qual é a rede que foi aprendida aqui? 192.168.10.0/24. Ok, essa é a linha do C. O L ele traz o IP. Traz o IP no caso da interface. Então, senhores, a segunda coluna ela apresenta a rede que foi aprendida. E a terceira, ela cuida da interface de saída. Qual é a interface de saída? Ou seja, todos os pacotes que esse roteador R1 receber, se o destino fizer parte dessa rede, da rede 192.168.10.0, esse pacote vai ser encaminhado pela giga 0/0. Então tá aí, prontos. Então, como a rede foi aprendida, a rede que foi aprendida e a interface de saída. Boa. Vamos então ver agora como é que se lê uma rota remota. Rota remota é mais bonitinha, é mais fofa, digamos assim. Vejam que ela é mais extensa, como vocês podem visualizar aqui. Essa é uma linha de uma rota remota a nível da tabela de roteamento. Como é que vocês vão dar conta de ser remota ou diretamente conectada? Primeiro é a mensagem. Sempre que vocês tiverem essa mensagem, is direct connect, isso representa que a rota está diretamente conectada. E também pode o jeito mais simples, que é mais comum, é olharem aqui. Sempre que vocês verem um C ou um L, saibam, menções, que é uma rota diretamente conectada. Então, se na primeira coluna não aparecer C nem L, é porque é remota. Se na primeira coluna vocês verem já que não tem C nem L, concluam que é uma rota remota. Se aparecer C e L, diretamente conectado. Se não aparecer C nem L na primeira coluna, não é diretamente conectado, mas sim é uma rota remota. Bom, então vamos lá agora ver como é que se lê uma rota remota. A primeira coluna, tal como na diretamente conectada, representa como a rede foi aprendida. A primeira coluna representa como a rede foi aprendida. Se vocês terem um D, representa EIGRP. Se vocês verem um D, quer dizer que a rota foi aprendida via EIGRP. Se vocês verem um R, quer dizer que a rota foi aprendida via RIP. E se verem um O, a rota foi aprendida via OSPF. Boa. Temos mais que em B. Se verem um B, a rota foi aprendida via BGP. Então tá. Se aqui na primeira coluna, por exemplo, ela representa como a rede foi aprendida. E reparem que aqui nós temos quem? Temos D. O D representa quem? EIGRP. Sempre que vocês verem aqui D, isso quer dizer que a rota foi aprendida via EIGRP. Se verem um R, RIP, um O, OSPF, um B, BGP. E se aparecer um S, é porque a rota foi aprendida de forma estática. Sempre que vocês verem um S, a rota foi aprendida de forma estática.
E se aparecer um S com um asterisco, é porque é uma rota estática padrão. Aquilo que eu vos disse, é rotas padrão, elas fazem parte daquilo das rotas, das rotas remotas. E se aparecer um S estático, se aparecer um S com asterisco, é uma rota estática padrão. E se porventura aparecer um D com asterisco, adivinhe só. O asterisco representa quem? Padrão. E o D representa quem? EIGRP. Então, se vocês verem um D com asterisco, é porque é uma rota padrão que foi aprendida via EIGRP. E se aparecer um O com asterisco, é porque é uma rota padrão que foi aprendida via OSPF. Bom, então aqui, quando nos aparecer um D, é porque é uma rota. Cadê o meu cursor? Where is? Ok, bota aqui. Quando aparecer aqui um D, representa que a rede foi aprendida via EIGRP. Primeira coluna indica como a rede foi aprendida. E a segunda aqui? A segunda, ela exibe a rede que foi aprendida. Qual rede é que foi aprendida? Depois, no caso a rede que foi aprendida aqui é 10.110/24. Depois aqui nós temos dois valores. Nós temos o primeiro valor, meus senhores, é a métrica. O nosso primeiro valor é a métrica. E o segundo valor, comumente aparecemos assim uma barra, e o segundo valor aqui é a distância administrativa, conhecida como AD, Administrative Distance. Estes dois valores comumente eles aparecem sem parênteses retos. O primeiro valor representa a métrica e o segundo valor a distância administrativa, Administrative Distance. Mas daqui a pouco veremos o que é uma métrica, o que é uma distância administrativa. Por enquanto, mecanize. Esse é o nosso valor da métrica. Opa, desculpem, troquei os valores. Aqui um apagador. Deixa-me fazer aqui algo. Só fazer aqui algum teste. Depois mesmo. Fazer aqui um teste rápido. Opa, deixa. What I mean? Opa. Onde é que está aqui o apagador? Deixa eu ver por cá se eu tenho. A borracha está travada. Pronto. Deixa eu ver com a caneta. Pronto, não aparece. Eu troquei aqui o valor. O primeiro valor é AD. O primeiro é AD. Barra, só depois é que vem a métrica. Troquei os valores. Estamos, meus senhores? O primeiro valor aqui é o valor da distância administrativa, Administrative Distance, AD. O segundo é que é a métrica. Bom, nós temos aqui via, isso é irrelevante. Temos esse senhor. Esse senhor representa o IP do próximo salto. Repito, representa o IP do próximo salto. Se vocês estão aqui, por exemplo, no R2, querem ensinar essa rede, vamos supor que essa rede é rede D. R1, esse é R1. Se vocês estão no R1 e querem ensinar a rede D, né? Se vocês verem aqui a rede que foi aprendida é a 10.1.0, que é exatamente a rede D. 10.1.0 é a rede D. Vocês estão no R1. Essa rede D, qual vai ser o IP do próximo salto? O IP do próximo salto é vocês estão aqui. Se vocês querem ir na D, vocês têm que fazer um salto, né? Tem que vir para esse dispositivo, certo? Então vocês fizeram um salto. Qual é o IP do próximo salto? Estamos? O IP do próximo salto é esse que termina com 226. Ou seja, é o 209.165.200.226.
26. Esse aqui é conhecido como IP do próximo salto. E se fosse aqui rede A, por exemplo, estamos no R2, queremos chegar na rede A. Qual vai ser o IP do próximo salto? Fazemos um salto para aqui. Qual será o IP do próximo salto? O IP dessa interface: 209.165.200.225. Esse aqui será então o IP do próximo salto. Esse IP que aparece aqui, o IP do próximo salto. Depois, o penúltimo, o tempo que passou desde que a rede foi apreendida. Essa rede D foi apreendida há 5 segundos atrás. Vamos? A penúltima informação aqui, na linha de uma rota remota, é o tempo que passou desde que a rede foi apreendida. E o último, temos a interface de saída. Qual é a nossa interface de saída? Então, repetindo, primeiro, como a rede foi apreendida, a rede que foi apreendida, e aqui dentro nós depois temos os dois valores. Temos a distância administrativa, a métrica, o IP do próximo salto, o tempo que passou desde que a rede foi apreendida e, por último, a interface de saída. Então, para nos fortificarmos aqui, vamos fazer esse exercício. Por exemplo, vamos supor que deixa eu ver aqui. Podemos usar isso. Por exemplo, vamos supor que esse roteador recebeu uma mensagem com destino 192. E são questões que podemos fazer na prova. 168.1.10. 10. O RU recebeu um pacote cujo destino é 192.168.10.10. O IP do destino do pacote é esse. Por qual interface é que o R1 irá encaminhar esse pacote? Repito, R1 recebeu um pacote cujo destino é 192.168.10.10. E pretendemos saber qual será a interface de saída. Então vamos lá analisar. Temos aqui o nosso pacote com esse destino. Qual vai ser a interface de saída? O que é que o roteador faz? Pega no IP de destino do pacote e realiza aqui uma busca na tabela de roteamento para saber se há alguma correspondência. Vamos lá ler aqui a primeira linha. A primeira linha, já sabemos aqui, é 10.1.0, não bate certo. Aqui é 192.168. Segunda linha, 10 também não bate certo. Aqui, 192.168.10.0. Pode ser essa? Vamos lá analisar. Olhem que aqui, por exemplo, é barra quanto? Barra 24, certo? Barra 24. Isso vocês vão ter mais detalhados nos vídeos de IP. Mas vamos analisar isso. 192.168.10.0 barra 24. Se é barra 24, vocês fazem o seguinte. Contem em cada octeto 8. Não pode avançar 8. Estamos? Pode ser abaixo de 8. Mas cada octeto aqui, cada grupo... Ainda não posso falar octeto. Cada grupo aqui, cada um desses senhores aqui é conhecido como octeto. Então, cada um deles vocês não podem atingir, não podem ultrapassar o valor de 8. Vamos lá, é 24, né? Então aqui é 8, ok? No segundo, 8, certo? Aqui mais 8. Terminamos, certo? Bom, então como nós terminamos aqui, então é aqui depois dele que fica uma barra. Quer dizer, esses endereços IPs, eles possuem duas partes, parte de rede e a parte de host. É um pouquinho ainda complicado explicar-vos isso cá, porque o objetivo dessa narração é a nível do capítulo 7, mas é importante para que vocês percebam como o roteador encaminha a mensagem. Então vejam aqui é quanto? É barra 24, né? Um jeito que vocês podem fazer, barra 24, começam a contar, vamos lá. 8, mais 8, 16, mais 8 aqui, 24. Então puxamos a barra. Agora vocês vão fazer o seguinte, analisem-se todos os dígitos aqui antes da barra. Aqui também a barra fica no mesmo, né? 1, 2, 3, então vocês também contam. 1, 2, 3, a barra estaria aqui, certo? Boa. Então comparem. 1, 2, 3 são iguais. O primeiro 192, 192. 168, 168. 10, 10. Os 3 são exatamente iguais, ou seja, antes da barra todos os dígitos são iguais. Se antes da barra todos os dígitos são iguais, corresponde. O valor que está depois da barra é irrelevante, não é importante. O mais importante são os valores que estão antes da barra. Se antes da barra todos forem iguais, então ele
corresponde. Quer dizer então que o pacote vai ser encaminhado, como corresponde aqui, o pacote vai ser encaminhado por qual interface? Giga 0/0. Esse pacote sai por essa interface. Pela interface Giga 0/0. Vamos supor que essa linha tivesse acima, essa aqui. É barra 24. Barra 24 estaria aqui, ó. Bom, 192, 68, 11. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Vamos comparar os três primeiros com os três primeiros aqui. 192, 192, certo. 168, 707, 10. E aqui temos quanto? 11. Antes da barra nem todos são iguais. Então ele não corresponde com essa linha. Ele só corresponde nessa entrada. Então, como corresponde aqui, o pacote é encaminhado pela Giga 0/0. É dessa forma que os roteadores então tomam decisões de encaminhamento. Bem, para finalizar a aula, finalizamos essa aula, vamos explicar aqui o que é métrica e o que é distância administrativa. Deixamos eu invocar aqui o meu senhor. Vamos apagar tudo isso. Meus senhores, imaginem o seguinte, que vocês, por exemplo, estão aqui, vamos lá supor, que vocês se encontram no Rangel. Por exemplo, vocês estão no Itel. O Itel está no Rangel. E vocês querem chegar até o Zango, promovendo já aqui o meu bairro, a minha zona, no Mozambo, um bairrozinho aqui, mais especificamente dentro aqui da minha zona, no Zango 1, na pizzaria Ferrari. Pronto, estamos aqui. Estamos no Zango 1, na pizzaria Ferrari. Ok. Vocês estão no Itel, no Rangel, querem chegar até na pizzaria Ferrari, que se encontra no Zango 1. Então, quais são os caminhos possíveis que vocês podem ir? Vocês podem ir pelo Cacoaco, podem ir pela via de Catete, certo? Também podem ir pelo aeroporto, Rocha, Benfica, depois Zango. Então, vocês têm esses três caminhos possíveis. Boa! Então, são esses os três caminhos possíveis. Vocês têm Cacoaco, Catete, e depois aeroporto, Benfica, depois chegam no Zango. Prontos. Vamos lá, quilometragens. Se vocês forem pela via de Cacoaco, vamos supor, dados hipotéticos, 1000 km. Se vocês forem pela via de Catete, são apenas 500 km. E se forem pela via do aeroporto, Rocha, Benfica, são 1500 km. Então, qual dos três caminhos é o caminho mais curto? Vocês estão a ver que o caminho mais curto aqui é o caminho de Catete, indo pela via de Catete, que são aí mais ou menos uns 500 km. Bom, meus senhores, em redes, a distância de um ponto até um outro ponto é conhecida como métrica. Estamos? A distância de um ponto até um outro ponto é conhecida como métrica. Diz-se de forma mais técnica que métrica é a unidade de medida de um ponto A até um ponto B. Qual é a distância de sair desse ponto até esse outro ponto? Essa unidade aí, essa distância é conhecida como métrica. Então, métrica é a distância de um ponto A até um ponto B. Então, esses três resultados aqui que nós temos, 1500, 1500, são os valores da métrica. Métrica, quando nós temos uma rota diretamente conectada. Quando nós temos uma rota diretamente conectada, a métrica é igual a zero. Estamos, meus senhores? Se a rota for diretamente conectada, a métrica é igual a zero. Meus senhores, again, quando vocês têm uma rota
diretamente conectada, a métrica é igual a 0. A métrica também será igual a 0 quando a rota for estática. Se a rota for estática, a métrica também é igual a 0. Aqui é para a rota diretamente conectada. Aqui é para a rota estática. Rotas diretamente conectadas, métrica 0. Rota estática, métrica 0. As rotas remotas, essas sim, então é que tem uma métrica diferente. Prontos. Então vamos supor, por exemplo, aqui temos um protocolo de roteamento dinâmico, que é o RIP. Vamos supor que estamos a trabalhar com o RIP. Vamos lá, temos o RIP. O RIP encontrou esses 3 caminhos. Encontrou o caminho de Cocoaco com 1000 na métrica, o caminho de Catete com 500 na métrica e o caminho do aeroporto Benfica com 1500 na métrica. Então, qual caminho é que o RIP vai escolher? O caminho com a menor métrica. E disse que o caminho com a métrica mais curta, ou seja, o caminho com a menor métrica, é o melhor caminho. Então, o RIP vai dizer o seguinte, se vocês aqui tem uma mensagem, né? Vamos passar isso um pouco para a rede, se é uma mensagem que quer sair daqui do Rangel, no Intel, para o Zango da Pizzaria Ferrari, essa mensagem vai aí, vamos supor que isso são interfaces, giga/0, giga0/1 e aqui giga0/2. Então, esse roteador, no caso, né, iria encaminhar a mensagem pela interface giga0/1. Por quê? Porque esse link, esse caminho, possui a menor métrica, que é de quanto? 500. Então, o caminho com a menor métrica é o caminho que é utilizado. Repito, métrica, unidade de medida de um ponto até outro, a distância entre 2 pontos. Isso é conhecida como metro. E quando há mais de um caminho possível para o mesmo destino, o caminho que é selecionado é o caminho com a menor métrica. Ok, boa. Agora, vamos supor que foram protocolos diferentes que passaram essas informações da métrica. Por exemplo, vamos supor o seguinte. Vamos deixar a coisa mais bonita. Vamos supor o seguinte, que o SPF disse, olha, que esse é o melhor caminho. O RIP diz que esse é o melhor caminho. Todos esses que estou a colocar aqui são protocolos de roteamento dinâmico. Lembrem quando vimos os protocolos de roteamento dinâmico. E aqui é o EIGRP. Então, tem 3 rotas e está-se a trabalhar com 3 protocolos de roteamento. O SPF diz, olha, o melhor caminho é por aqui. O RIP diz não. O SPF diz que o melhor caminho é esse. Deixa eu colocar aqui o cursor. O RIP diz que o melhor caminho é esse. Não, o SPF diz que esse é o melhor caminho. O RIP diz que não, esse é o melhor caminho. Depois o EIGRP diz não, esse é o melhor caminho. Vamos lá passar um pouco, vamos lá tornar a coisa um pouquinho mais bonita. Vocês estão na sala de aula, por exemplo, no Intel, e estão a perguntar nas pessoas. Colegas, eu quero chegar até o Zango na Pizzaria Ferrari. Qual é o melhor caminho aqui? Qual é o caminho mais curto? Qual é o melhor caminho para poder chegar até a Pizzaria Ferrari do Zango? Um colega levanta-se e diz, olha, o melhor caminho é você ir pelo Cacoaco. Depois outro colega diz, não, o melhor caminho é você ir pelo Catete. E o professor diz que não, que o melhor caminho não é Cacoaco, nem Catete, mas sim Benfica. Em quem é que vocês vão confiar? No professor, no aluno A ou no aluno B? Lembrem da Casa de Papel. Confiem sempre no professor. O professor sabe o porquê que vos diz isso. Só tem experiência. Lembrem que o prof vive onde? Vive no Zambo. Ele passa pelaquela via constantemente. De segunda a sábado, o prof passa naquela via. Então confiem em quem tem experiência. Confiem no professor. Então em redes é preciso um senhor para começar a medir a confiança. Se o SPF está a dizer que essa é a melhor rota, a RIP está a dizer que essa é a melhor rota, a EIGRP está a dizer que essa é a melhor, qual dos 3 é que eu vou confiar? Confio no SPF, confio no RIP ou confio no EIGRP?
Como é que eu posso confiar no X em detrimento do Y? É aí, meus senhores, que entra em ação a distância administrativa. Distância administrativa é o grau de confiabilidade de uma rota. Quão confiável é que é uma rota? A métrica é a distância de um ponto A até um ponto B. Já uma distância administrativa é o grau de confiabilidade de uma rota. Quão confiável é que é uma rota? E nós já temos uma tabela aqui, apresento-vos aqui, que já tem valores definidos. Por exemplo, uma rota que está diretamente conectada, a sua distância administrativa é de 1. A distância administrativa de uma rota diretamente conectada é de 1. Aliás, 1 não, só 0. A distância administrativa de uma rota diretamente conectada é de 0. De uma rota estática não é 100% 0. Depende. Uma rota estática vai depender. Ela pode ser 0, pode ser 1. As rotas estáticas, quando vocês virem isso a nível do módulo 1, vocês verão que existe rota estática diretamente conectada, rota estática recursiva e rota estática totalmente específica. Uma rota estática recursiva, AD igual a 0. Uma rota estática... esqueci-me o que eu disse. Uma rota diretamente conectada, não sei se eu disse diretamente conectada ou recursiva. Uma rota diretamente conectada, a sua AD, a sua distância administrativa, é 0. Já uma rota recursiva e uma rota totalmente específica, a AD sim é igual a 1. Rota estática depende se é diretamente conectada, se é recursiva ou totalmente específica. Prontos. Depois aqui nós temos o EIGRP. O EIGRP, nós temos aqui o de resumo e o interno. De resumo é o 5, o interno é de 90. Esse que nós vamos trabalhar com ele, 90. Depois temos o SPF. Olha o SPF, qual é a distância administrativa do SPF? 110, ou seja, qual é o grau de confiabilidade do SPF? 110. Do RIP, 120. Então, está aí então os graus de confiabilidade. Meus senhores, quanto menor for o grau, mais confiável é a rota. A rota com a menor AD é a rota mais confiável. Então, de todos que estão aqui nessa tabela, o mais confiável de todos é quem? Diretamente conectado. As rotas diretamente conectadas são sempre mais confiáveis do que todas as outras rotas. Então, vamos lá reforçar aqui os valores que nós vamos trabalhar. O EIGRP interno 90, o SPF 110, RIP 120. Esses valores vocês vão ter que memorizar. Numa prova podem vos perguntar qual é o valor da distância administrativa do EIGRP? Foi 90. Qual é o valor da distância administrativa do SPF? 110. Do RIP? 120. Vocês verão isso nas vossas provas, então tratem aí de memorizar estes valores. Dos bem conhecidos, como por exemplo de uma diretamente conectada, de uma estática, de um EIGRP, de um SPF, de um RIP. Esse ano vocês devem memorizar. Com certeza numa prova, na prova do exame final ou na prova do capítulo, aparecerá-vos essas questões. Então vamos lá. Quem é que nós vamos confiar então aqui? Vamos confiar no SPF. Qual é a D do SPF? 110. Vamos confiar no RIP. Qual é a D do RIP? 120. Vamos confiar no EIGRP. Qual é a D do EIGRP? 90. Então, qual das três rotas eu vou confiar? Confio no SPF, no RIP ou no EIGRP? No EIGRP. Por que vai ser utilizada a rota do EIGRP? Porque o EIGRP é mais confiável. Porque a AD do EIGRP é menor do que a AD do RIP e é menor do que a AD do SPF. Então, como a do EIGRP, como a AD do EIGRP é a menor de todas, então o EIGRP, a rota do EIGRP é que é utilizada. Então, que na sala, quem perguntou, confia na rota que o professor lhe falou. O professor lhe falou da Benfica, então ele vai pelo Benfica, porque o professor é o mais confiável. Então, recuperando os dois, métrica e distância administrativa. Métrica, unidade de medida, né? Distância de um ponto A até um ponto B. AD, grau de confiabilidade de uma rota. Quão confiável é que é uma rota? Se vocês têm para um mesmo destino 3 caminhos possíveis, se os 3 caminhos possíveis forem ensinados a partir de um único mecanismo, ou seja, todos os 3 caminhos, por exemplo, aqui foram aprendidos via o SPF, os 3, Cacoaco, Catete, Benfica, todos foram aprendidos via o SPF, então vai ser utilizado o caminho com a menor métrica.
Agora, se os três forem aprendidos de formas diferentes, será utilizada aí a distância administrativa, ou seja, a rota com maior grau de confiabilidade, o mais confiável. Então, pessoal, uma aula exaustiva, extensa, mas espero que tenham apreciado a beleza da aula e que tenham gostado. É uma aula muito bonitinha e muito útil para a vossa vida aqui, para a vossa carreira. Então, como sempre, foi um prazer. Cuidem-se. Bye bye. Até mais.